Boa tarde, eu sou o Cunha, trabalhador voluntário do Centro Espírito Nosso Lar, e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. A partir desse momento, damos início à palestra desta tarde, e para isso, rogamos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe a todos. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre amado, que nos envolva a todos em muita luz, em muita paz, em muito amor. O tema escolhido para esse momento, ele é extraído do capítulo número 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo é intitulado assim: Bem-aventurados os que têm puro o coração. Tem um detalhe que eu acho muito importante a gente considerar antes de iniciarmos essa reflexão. Quando nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, antes do capítulo 8, o capítulo número 7, ele vai tratar da questão da humildade. E isso é muito importante, porque quando nós queremos adentrar nas reflexões das bem-aventuranças, na questão de buscarmos a luz da sabedoria, de trabalharmos na nossa evangelização, no desenvolvimento da nossa espiritualidade, buscando a nossa autoiluminação, o ponto de partida é a humildade. E Kardec vai propor no capítulo número 6 esse ponto de partida. Então, quando nós chegamos ao capítulo 7, considerando que já refletimos, eu diria assim, um bom tempo sobre a questão da humildade, vem a segunda proposta de Allan Kardec, que é refletir. E refletir o mais sério, o mais responsável, o mais profundo possível sobre as questões da pureza do nosso coração. Entendendo que os nossos sentimentos são o santuário da nossa alma. E ele vai se apoiar, o Kardec, numa fala de Mateus, capítulo 5, versículo 8, onde Mateus registrou a fala de Jesus, quando Jesus disse assim: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Essa é a proclamação de Jesus. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir isso em duas partes. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a pureza do coração. E na segunda parte, nós vamos falar sobre essa questão de verão a Deus. Tem uma coisa importante quando a gente fala sobre sentimento, sobre pureza do coração. Se a gente for observar com honestidade, sem medo, com coragem, nós possuímos ainda sentimentos em dobro. Pode parecer estranho, né? Mas eu vou explicar. Nós dizemos às vezes a algumas pessoas: eu te amo, mas eu tenho vontade de te matar. Nós dizemos: o trabalho é uma benção, mas eu morro de preguiça. Nós dizemos às vezes à pessoa: eu confio em você, mas sofro com ciúmes.
com a desconfiança. Nós admiramos a honestidade, mas ainda, em muitos momentos, gostamos de levar vantagem. Então, são sentimentos em dobro. É como se nós pudéssemos dizer assim de uma forma mais clara. Dentro de nós já existe o princípio da luz, porque já conseguimos perceber e identificar a virtude, mas ainda existe a sombra. A ignorância, no sentido de desconhecimento. Então nós temos assim aquele desejo enorme que vai crescendo com o passar do tempo de nos transformarmos em trabalhadores da luz. Compreendermos o bem e como que se casássemos com ele. Porque nunca mais, na eternidade, abandonaríamos esse desejo, o desejo do bem. Bem para todos. Então, o que o Kardec vai dizer? Ele vai propor para nós aqui uma reflexão para a gente, muita coragem, muita honestidade, como eu já disse, e se observando, e se enxergando, e aos poucos irmos fazendo o enfrentamento, né? Alimentarmos a luz e irmos combatendo as sombras que ainda temos dentro de nós. No livro Deus Conosco, o Espírito Emmanuel, ou o professor Emmanuel, né? Grande instrutor das lições de Jesus, no capítulo, na página 385, tem assim, quando a pureza estiver conosco. Então, Emmanuel ele vai propor uma reflexão ali muito interessante. Muito. Ele diz assim, quando a pureza estiver em nossos olhos. Porque é uma questão simples assim. Se nós pensarmos para cima, Deus nos ama. Jesus nos ama. Maria, Mãe Santíssima, nos ama. Francisco de Assis nos ama. Nossos anjos, nosso anjo de guarda, nosso espírito, nossos mentores espirituais nos amam. A gente pode chegar à seguinte conclusão, que todos aqueles que estão acima de nós, espiritualmente falando, nos amam. É uma certeza, eles nos amam. Senão não estariam acima. Então, toda a nossa dificuldade, ela está com aqueles que estão ao nosso lado, com aqueles que convivemos. Por quê? Porque as pessoas que nós convivemos no dia a dia, que fazem parte do nosso círculo de vivência, como nós, elas apresentam a mesma dificuldade. Cada um apresenta os seus conflitos, as suas lutas íntimas. E é nessa convivência com o conflito do outro que nós nos afetamos. Muitas vezes sofremos. E nem sempre nós conseguimos enxergar ou ver o outro no ponto de vista correto. Então, quando nós vamos trazendo a pureza para os nossos olhos, nós passamos a enxergar o outro como irmão, como companheiro de caminhada, que estamos aqui muito próximos na condição evolutiva.
E passamos a ter para ele o olhar respeitoso. Nós respeitamos. É como se disséssemos assim: nós precisamos aprender a respeitar o milionário, precisamos aprender a respeitar o rico, a classe média, o pobre, o respeito aos que estão em vulnerabilidade, os que estão soltos, os que estão presos, os que estão com saúde, os que estão doentes. Quando a gente começa a trazer pureza para o nosso olhar, nós vamos parando de condenar o outro. Nós vamos enxergando o outro como nosso irmão. E eu sempre digo assim, que talvez o melhor exercício para a gente conseguir enxergar o outro como irmão é pensar que ele é filho de Deus, irmão do Cristo. Porque essa é a realidade, essa é a verdade. Então é um treino. Eu sempre digo que é muito mais fácil caminhar com as pessoas quando nós aprendemos a ver as qualidades delas. E isso é um exercício muito interessante que cada um pode estar fazendo. No seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, onde estiver, tentar identificar pelo menos uma qualidade em cada pessoa. E quando nós identificamos uma qualidade em cada pessoa, aquilo funciona como um espelho. E nós sentimos também vontade de conquistar aquela qualidade, de nos exercitarmos nela, de praticarmos ela, porque passamos a admirar essa qualidade. O Emmanuel diz assim também: e quando a pureza estiver em nossos ouvidos, já pensou? Dignidade no ouvido, pureza no ouvir. Então, quando chegar até os nossos ouvidos a calúnia, a maldade, e nós estivermos já com uma pureza considerável em nossa alma, essa calúnia, essa maldade, ela não vai ser um incêndio, ela não vai ser um devorador, um monstro devorador. Porque a gente vai ouvir, compreendendo que o problema é do outro. Esses dias atrás, uma pessoa que eu amo muito me disse algumas coisas que me afetaram. Entrei em prece, pedi ajuda a Deus e me veio um pensamento. Se a pessoa está equivocada na sua fala, o problema é dela, não é meu. Então, por que eu tenho que sofrer? E isso me acalmou. E aí acabei orando por esta pessoa, pedindo a Deus que lhe traga muita paz e muito equilíbrio. Porque em algumas questões ela apresenta um argumento equivocado. E Emmanuel prossegue: quando a pureza demorar-se, quando a pureza estiver em nossa boca, não sairá mais da nossa boca a maledicência, que é uma enfermidade e lamentável, a maledicência. Nós aprenderemos, por esse desejo de ter pureza naquilo que falamos, o autocontrole, e aprenderemos, através do exercício, do esforço, a praticar o silêncio, a não comentar, a não passar para frente o conflito, a imperfeição, a dificuldade que vimos no outro, parar na gente. Eu confesso que ainda é bem difícil.
Dizem que é difícil mais de 2 pessoas permanecerem 5 minutos em conversação edificante. A conversa sempre tende para a inferioridade, para os assuntos lamentáveis. E o Emmanuel fala, e quando a pureza estiver no nosso raciocínio? Vai chegando um momento em que nós começamos a nos sentirmos responsáveis também pelo que pensamos, pelos pensamentos que elegemos, se eles não nos tiram da vigilância, da disciplina. Um raciocínio com mais compaixão, com mais compreensão, com mais respeito, que acenda em nosso coração e nossa alma um pouco de luz. Pensar para o bem, analisar para o bem. Porque se nós já conseguimos identificar o defeito do outro, a imperfeição do outro, e se formos muito honestos, reconheceremos que também possuímos aquela imperfeição. E do mesmo modo que queremos ser respeitados, compreendidos, devemos respeitar e compreender o outro. Então, quando a gente começa assim a raciocinar para o bem, a gente vai identificando o seguinte, que começa a crescer dentro de nós um desejo de acender a luz do outro, de contribuir de alguma forma para o crescimento espiritual do outro. A gente quer fazer parte da solução e não do problema. E tudo começa no pensamento. Às vezes, eu tenho pensamentos que eu não aprovo, persistentes, que não me fazem bem. E eu proponho a cada pensamento desse aí uma prece, até que eles percam a força, a intensidade, porque eles vêm. E quando a pureza estiver em nossos corações? Tem um fator assim tão importante, porque se você vai melhorando o olhar, você vai melhorando a fala, você vai melhorando o ouvir, você vai melhorando o raciocínio, a consequência disso é que você vai melhorando os teus sentimentos. E tem sentimentos que nós gostaríamos de abandonar em definitivo. Tem sentimentos que eu não queria ter nunca mais. Eu nunca mais gostaria de ter o desânimo. Nunca mais gostaria de desanimar. Eu gostaria sempre de ter o ânimo para tudo. E de tempos em tempos, dependendo da situação, dependendo do que acontece, eu luto contra o desânimo. Outro sentimento que eu nunca mais queria ter, queria abandonar, é o sentimento do pessimismo. Como dói ser pessimista. Como é bom ser otimista, ter esperança, confiança, acreditar. Mas às vezes eu me pego sendo pessimista. E aí eu trabalho a esperança, a fé, para me desvincular desses sentimentos. Então, quando essa pureza vai chegando ao nosso coração, vai acontecendo um fenômeno maravilhoso, que é o coração não endurece mais. Sabe aquelas pessoas que nós conversamos de coração endurecido?
O quantas vezes nós estamos com o coração endurecido. A pureza, ela purifica de um jeito que a nossa relação com Deus, com Cristo, com o próximo, é uma relação amorosa, branda e pacífica. E aí o Emmanuel, ele vai nos levar a uma outra reflexão. Os olhos estão melhorando, o olhar está melhorando, o ouvido está melhorando, a fala está melhorando, o raciocínio está melhorando, os sentimentos estão melhorando. E o Emmanuel vai dizer assim: quando a pureza brilhar em nossas mãos. Porque o resultado de tudo isso é a obra, é o trabalhar, é o produzir, é o ser útil, é o servir. É ser tornar-se ou transformar-se num trabalhador de luz. E isto é a nossa grande promessa que fazemos quando encarnamos, né? Usarmos as mãos para o bem. E aí o Emmanuel vai encerrar essa mensagem, ele vai dizer assim, olha só que bonito. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Proclamou. Anunciou, decretou. O Emmanuel diz assim, sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre. Sabem converter a treva em claridade, a própria derrota em vitória, aonde estão criando o céu para si e para os outros, apagando, dizimando o inferno do sofrimento desnecessário, da miséria, da crueldade, de tudo aquilo que atormenta a vida. A segunda parte é a parte que diz assim, porquanto verão a Deus. Essa parte sempre me interessou, sempre me intrigou. Eu sempre me fiz uma pergunta, será que esses olhos podem ver a Deus? Será que no planeta Terra existe um par de olhos que possam ver a Deus? O espírito mais puro, que já esteve aqui encarnado até hoje, mais puro não, o espírito puro, foi Jesus. E o que a gente aprendeu com Jesus? Que Jesus percebia Deus em todos os acontecimentos da vida. Então é uma coisa muito interessante, eu não consigo ver Deus, mas eu posso perceber Deus em todos os acontecimentos da vida. Jesus, quando para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Algum de nós escolheria, ao reencarnar, nascer numa manjedoura? Jesus escolheu. Porque ele via Deus na humildade. Ele percebia Deus na humildade.
no seio da natureza, como um colo materno. E transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Quando Jesus nasce na manjedoura, ele mostra ali toda a sua humildade. E ele percebe Deus. Então, quando a gente começa a perceber Deus na natureza, para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, obsidiada, que se expunha na vida pública. Mas ele, Jesus, ele via Deus naquele coração ralado de sofrimento e converteu-a, Maria de Magdala, em uma mensageira da celeste ressurreição. Então, quando Jesus, ele não olhava o corpo, a condição social, o poder aquisitivo. Jesus olhava o potencial da alma. Isso aconteceu também com Pedro. Para muita gente, um homem rude, inconstante, até indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus nele, naquele espírito atribulado de pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transformou-o numa rocha, paradigma da fé cristã, para todos os séculos, porque até hoje ele é a pedra angular, ele é a rocha para todos nós. Muita gente vê em Judas o negociante de expressão suspeita, não é assim? Comerciante, suspeito, capaz, auspicioso, ardil, em louvor de si mesmo. Mas Jesus via nele Deus, naquela alma inquieta, via nele um companheiro que os outros menoscabavam. Jesus lhe estende os braços amigos até o fim. Até o fim, até o último momento, até a última oportunidade, Jesus lhe oferece a amizade. A oportunidade de ele mudar de rumo, de ele mudar de decisão. Jesus respeita a deserção daquele discípulo, porque via nele um discípulo distraído e invigilante. Mas Jesus via Deus nele. E o Saulo de Tarso? Intransigente, da lei antiga. Ele era intransigente, ele era fiel à lei antiga. Tinha sua vaidade, a sua perversidade. Quando a gente lê ali a história de Saulo, a gente vai ver ali que ele é um indivíduo caprichoso. Mas Jesus via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe uma embaixada. Ele se tornou um embaixador do Cristo no planeta Terra. Então, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 11, o Emmanuel diz assim:
Se purificares assim o coração vai te purificando, identificarás a presença de Deus em toda parte. Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece, não enfraquece em criatura alguma. Perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. Todo criminoso, todo maldoso, virão à luz algum dia. É só uma questão de tempo, porque Deus é presente em suas vidas. E aí o Emmanuel diz assim, e aprendendo e servindo. Uma bandeira para nós. Aprender e servir. Ajudar e amar. Então quem está aprendendo, quem está servindo, quem está ajudando, quem está amando, passa pelo planeta como um mensageiro incessante do amor. Ensina os homens a converter a lama, o pântano, em berço de pão. E a entender que nas profundezas do pântano que possa existir em qualquer alma, existe ali a presença de Deus. E assim como na natureza, nos pântanos, surgem lírios perfumados, naquele indivíduo vai surgir um dia uma alma que exaltará a glória de Deus. A vida passa. Tivemos a nossa data de nascimento, que sabemos de cor, e teremos também a nossa data de falecimento. Que os nossos amados não se esquecerão. O que importa é a gente voltar para o mundo espiritual melhor do que chegou. O raciocínio melhorado, o olhar melhorado, o sentimento melhorado, as mãos produtivas transformadas em bênçãos para muitos. E a vida tem nos dado, Deus nos tem dado pelo menos 2 professores, grandes professores. Um são os instrutores espirituais, que nos instruem e nos advertem. E outro são as pessoas que convivem conosco, porque através delas nós podemos enxergar a sombra que ainda existe em nós e oferecer a elas resistência, disciplina, vontade ativa, para que todos os nossos sentimentos convertam-se em bons sentimentos. Rogamos a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos, que todos possam ser envolvidos em muita luz, em muita paz, em muito amor. E até uma próxima oportunidade.